para ouvir a tua palavra, mas que o nosso coração e a nossa mente estejam quebrantados e entregues na tua presença, para que somente o Senhor fale conosco. É o que eu lhe peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, estamos hoje começando uma nova série de mensagens. Série essa intitulada Anseio pelo Melhor, qualificando a vida pelo Evangelho. Nós iremos tratar nessas próximas mensagens esse sentimento nosso, esse desejo que deve existir em cada um de nós, de sempre querer o melhor, de sempre buscar o melhor. Mas nós só conseguiremos buscar o melhor, ter o melhor, quando a nossa referência, a nossa base, quando aquilo que vai inspirar, quando aquilo que vai nos transformar é exatamente o Evangelho. Então nós ansiamos pelo melhor, mas qualificando a nossa vida através do Evangelho. Então, se você quer o melhor para a sua vida, é o Evangelho que vai dar as respostas, é o Evangelho que vai qualificar para que nós possamos aí, nesse contexto de qualidade, termos aí 5 estrelas na nossa vida. Então, se você deseja ser o melhor, ter o melhor na sua vida, e entende que o Evangelho é o que qualifica a sua história, quero convidar você para hoje e para os próximos domingos estarem com a gente, ouvindo esta série de mensagens, Anseio pelo Melhor, qualificando a vida pelo Evangelho. É interessante o quanto que nós sempre desejamos o melhor, o quanto que a mensagem cristã é exatamente um anseio pelo melhor. É a certeza daquilo que Deus quer fazer na nossa história e a certeza que Deus tem o melhor para cada um de nós. Nós tanto ansiamos pelo melhor que algumas frases são muito conhecidas no nosso meio. Por exemplo, Deus tem o melhor para a sua vida. Quantas vezes nós já ouvimos e falamos sobre isso? Quantas vezes nós já entendemos que Deus, que é perfeito, Deus que é bondoso, ele tem o melhor para a vida de cada um de nós? Bastante conhecido. Ou os planos de Deus são os melhores para você. Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes foi ministrada a palavra de Deus nessa direção? Que Deus tem os melhores planos para a nossa vida. Ou um dos versículos mais conhecidos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É a plena compreensão que Deus é o Senhor, Deus tem o melhor e Ele oferece esse melhor para cada um de nós. Ou nas palavras do próprio Cristo: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O próprio Cristo fala isso, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Essa é a realidade que o inimigo das nossas almas faz com a nossa vida. Mas quando nós focamos naquilo que Deus faz em Cristo Jesus para cada um de nós, a resposta que nós temos é essa do próprio Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, temos a tendência e temos a possibilidade de sempre querer o melhor. Então, ansiar pelo melhor é exatamente o que o Evangelho produz em cada um de nós. Mas, uma pergunta: por que tanta desconexão entre o que cremos e o que vivemos? Se Jesus nos promete uma vida em abundância, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem o melhor. O projeto de Deus é melhor para a nossa vida. Por que que a realidade da vida nossa, muitas vezes, é diferente da realidade daquilo que nós cremos? Então, se a palavra de Deus fala que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, mas quando nós refletimos sobre a nossa vida, não é isso que nós encontramos, queridos? Isso deve, no mínimo, provocar uma reflexão em nós. Se você ouve o Evangelho de Jesus Cristo, e ele fala exatamente aquilo que Deus produz em nós, essa nova criatura, esse novo ser, o sermos bem-aventurados, o termos vida e vida em abundância. Se é isso que nós estamos ouvindo do Evangelho, mas a nossa vida prática não revela isso, isso deve provocar. É aquele momento que nós paramos, nos aquietamos e levantamos perguntas. Por que que eu não vivo essa realidade? Por que que as coisas não fluem da melhor maneira? Por que que eu não experimento na vida o melhor de Deus, o que eu acredito ser o melhor de Deus? Por que que na vida prática é diferente daquilo que eu creio? Mas presta atenção,
Refletir sobre essa desconexão tem levado muitos de nós a encontrarmos mais justificativas para o ruim do que alternativas para o que é bom. Infelizmente, queridos, quando nós paramos para refletir sobre esta verdade do Evangelho, a vida em abundância, e olhamos para a nossa vida e não encontramos isso, infelizmente, quando nós paramos para refletir, é essa a realidade. Nós começamos a criar e encontrar mais justificativas para mostrar por que que as coisas estão ruins na nossa vida, por que que as coisas não dão certo, por que que a minha vida é tão triste, é tão amarga, por que que eu ando tão depressivo, tão angustiado. Eu começo a criar mais justificativas para aquilo que é ruim do que encontrar alternativas para que a minha vida possa ser transformada. Defendemos mais a tese dos dias ruins do que a possibilidade de dias melhores. É essa a realidade que tem alcançado muitos de nós quando percebemos essa desconexão. Nós começamos a defender muito mais dias ruins. Nós temos na ponta da língua a resposta. Por que que não vai bem o casamento? Por que que não vai bem a minha saúde emocional? Por que as questões financeiras não vão se encaixando? Por que que na minha vida profissional não flui? Por que os meus relacionamentos estão conturbados? Eu começo a criar teses, a defender a tese porque as coisas estão ruins. Mas eu não consigo ver e acreditar na possibilidade de dias melhores. Um rápido teste. Eu vou fazer duas perguntas para você e eu chegarmos à seguinte conclusão: se esta tese que eu acabei de passar é verdade. Então, duas perguntas para a gente refletir. Um teste muito rápido. Primeira pergunta: justifique por que a vida não vai bem. Vai lá. Justifique por que que a sua vida não vai bem. Pensa na sua vida agora e comece a justificar as razões pelas quais as coisas não acontecem da melhor maneira. Tempo na tela. Brincadeira, estou brincando demais com isso, mas justifique. Por que que a vida não vai bem? Agora a segunda afirmação, queridos. Defenda suas razões para dizer que tudo está bem. Então, se você olha a vida e fala assim, não está tudo bem, então você vai defender as razões pelas quais você pode dizer isso, que tudo vai bem. Defenda a sua tese, defenda o seu pensamento, defenda que tudo vai bem na sua vida. São duas afirmações extremas. Uma nós vamos justificar por que as coisas não estão bem, a outra nós iremos defender por que as coisas vão bem. Agora presta atenção, talvez você não tenha feito esse exercício, mas faça depois do culto, faça durante a semana, e você vai perceber algo muito interessante. O que responde, ou o que nos leva a responder de forma diferente essas duas realidades. Quando nós focamos o que está ruim e quando nós focamos o que está bom. Sabe qual que é a conclusão que nós chegamos? Só conseguimos perceber o lado bom das coisas quando identificamos o cuidado de Deus sobre nós. Nós só conseguiremos defender as razões porque tudo está bem quando nós olhamos a partir da ótica de Deus. Quando nós passamos a perceber que Deus está cuidando de nós. Quer perceber como isso é uma verdade? Por exemplo, quando a gente fala do nosso casamento, vamos pensar no nosso casamento. Eu falo assim, o casamento não tá legal, o casamento não vai bem, o casamento tá tudo errado, eu não consigo conversar, não consigo me relacionar, os meus filhos, eu começo então a olhar tudo que está errado. Mas quando eu procuro defender o que está certo, eu digo assim, porém, sabe, eu sou grato a Deus porque Deus tem abençoado. Deus não tem deixado faltar o alimento em casa. Deus tem permitido que a nossa família, apesar de tudo, permaneça unida. Eu começo a perceber que as coisas vão bem quando eu percebo o cuidado de Deus. Quando eu entendo que Deus está agindo na minha história, é hora que eu começo a defender as razões pelas quais eu acredito que tudo vai bem. É quando é a palavra de Deus que influencia a vida, torna-se possível desejar sempre o melhor. Então, quando eu percebo a ação divina, quando eu olho a palavra de Deus como base, como referência que influencia a minha vida, eu começo a detectar coisas boas acontecendo. Eu começo a perceber que a vida está melhorando. Eu começo a perceber que as coisas vão fluindo sim da melhor maneira. Porque é hora que eu consigo enxergar Deus agindo na minha história. Mas se eu foco apenas o que é ruim, se eu foco apenas aquilo que não está dando certo, e não consigo observar Deus movendo, Deus agindo, queridos, não adianta.
Eu não vou encontrar coisas boas na minha vida. O hino que nós cantamos fala exatamente isso. Conta as bênçãos, dize-as quantas são, e perceba o quanto você tem recebido da divina mão, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Então, quando nós entendemos que devemos olhar a vida a partir do que Deus está fazendo na nossa história, é hora que nós percebemos que nós podemos sim querer o melhor. Quando nós passamos a observar a vida através do olhar de Deus, do cuidado de Deus, nós percebemos que nós podemos sim desejar o melhor para a nossa vida. Mas, queridos, não podemos continuar nivelando a vida por baixo, se nos é dada a oportunidade de vivermos o melhor. Se Deus está nos dando a possibilidade de querermos o melhor e de vivermos o melhor, pare. Pare de nivelar a vida por baixo. Pare de olhar as coisas e falar assim: ah, mas tá bom do jeito que tá. Ah, mas se tu piorar, não adianta. Não vai, deixa assim mesmo. Queridos, não. Deus tem nos prometido em Cristo Jesus vida e vida em abundância. Então nós somos levados a querer o melhor, sim, o melhor em cada área da nossa vida, a desejar o mover divino em cada uma das áreas. Então nós não podemos nivelar por baixo, mas nós queremos sempre a oportunidade do melhor. Mas o que nos falta é uma só coisa: o anseio pelo melhor. O que tem faltado a muitos de nós é o anseio pelo melhor. Nós nivelamos a vida por baixo e nos acostumamos com isso. Mas se nós queremos viver o melhor de Deus, nos falta só uma coisa: anseio pelo melhor. É exatamente esta série que nós iremos conversar ao longo desse mês, nesse domingo e no mês de fevereiro, sobre esta série anseio pelo melhor, qualificando a vida pelo Evangelho. E a primeira mensagem que nós iremos conversar é qualificando os nossos pensamentos. A importância, queridos, que os nossos pensamentos sejam qualificados pelo Evangelho. Então, ao invés de pensar coisas ruins, negativas, anseie pelo melhor, anseie pelos melhores pensamentos. E aí a certeza é que o Evangelho é que vai nos dar condições de fazer isso. E o texto que nós iremos conversar é Filipenses capítulo 4, do versículo 8 e do versículo 9. Então, dois versículos da carta aos Filipenses, mas se você estiver com a sua Bíblia, permaneça com ela aberta aí, ou preste muita atenção na leitura, porque o capítulo 4, todo ele, vai servir de referência para que nós possamos aprender a qualificar os nossos pensamentos. Filipenses 4, 8 e 9. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo é que de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Versículo 9: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O Deus da paz será convosco. Queridos, Zygmunt Bauman dizia o seguinte: somos inundados de informações e famintos de sabedoria. Um sociólogo que interpretou a nossa geração e observando a nossa geração, ele chega a essa seguinte conclusão: toda essa geração é inundada de informações. O que nós mais temos na vida hoje são informações. E informações chegam de todos os lados, de todos os lugares, de todos os níveis. Mas o que nos falta é a sabedoria. Infelizmente, nós acolhemos muitas informações, mas tem faltado para a nossa geração sabedoria. Mas agravante que a quantidade de informações que acumulamos é o tipo de informação que temos acumulado e o peso que estas têm em nossa vida. Muito mais agravante do que o tanto de informações que recebemos é o tanto de informações, o tipo de informação que nós temos acumulado. Queridos, muitos de nós estamos doentes, enfermos, porque nós pegamos várias informações e acumulamos na mente e no nosso coração. E essas informações passam a ter um peso tão grande que a nossa vida não caminha.
O pensamento é uma perigosa arma contra a nossa saúde física, emocional, racional e relacional. Os pensamentos, queridos, podem nos adoecer de tal forma que cada área da nossa vida é afetada. Questão física, emocional, racional e relacional. Olha o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quando o salmista fala de uma vida que vai se corromper, de uma vida que vai sofrer, que vai se autodestruir, ele começa falando que a vida dessa pessoa é trabalhada primeiro na mente dela. É exatamente quando o ímpio se aproxima com pensamentos, com conselhos, sem conselhos que vão desviar da vontade de Deus e vão alimentar a mente dessa pessoa. Primeiro, essa pessoa começa a se alimentar na sua mente com informações que irão destruir a sua caminhada. E aí então nós entendemos que a mente é na mente que começa cada uma de nossas batalhas. Foi assim com Adão, a serpente começando apenas na mente de Eva. Depois também a Eva na mente de Adão. É assim que no Salmo 1 fala: o ímpio vai começar a se aproximar de nós, vai começar na nossa mente, influenciando os nossos pensamentos. Então, as nossas batalhas, a maior parte delas começam dentro da nossa mente. E é nesse exato momento da mensagem que vai surgir um conflito. Você ouvindo sobre pensamentos, sobre informações, sobre coisas que têm nos adoecido, e é tão forte isso em nós, que nesse momento nós começamos a criar um bloqueio. Quando se trata desse assunto que sabemos que vai mexer com os nossos sentimentos, vai mexer com a nossa vaidade, vai mexer com a nossa tese que nós temos que os dias são ruins e nós acreditamos que eles serão sempre ruins, e olha que surge um conflito. Desconecto minha mente ou luto contra os meus pensamentos? Eu vou continuar focado na mensagem que eu estou ouvindo agora, permitindo que Deus trabalhe na minha mente de tal forma que eu possa qualificar os meus pensamentos? Ou eu vou simplesmente desconectar e o que falar daqui para frente eu não vou guardar no meu coração? É esse o conflito que é gerado em nós, queridos. Quando nós guardamos um excesso de informação que tem trazido prejuízo a cada um de nós. E hoje nós temos a possibilidade, através do Evangelho, de transformar os nossos pensamentos e qualificá-los para que nós possamos querer sempre o melhor. O apóstolo Paulo diz o seguinte no texto que nós lemos: seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essa expressão do apóstolo Paulo literalmente é isso: uma reflexão mental que afeta a nossa conduta. Então, ocupe o vosso pensamento não é apenas guardar um pensamento e ficar ali. Não, mas essa expressão que o apóstolo Paulo utiliza é literalmente uma reflexão mental. Eu vou refletir sobre aquilo que eu estou ouvindo, refletir sobre aquilo que Deus tem falado ao meu coração, vou refletir sobre aquilo que Deus está tratando comigo. E isso vai refletir na maneira que eu vou conduzir a minha vida. A partir desse momento, o apóstolo Paulo começa assim o texto. Finalmente, irmãos. Então ele faz uma série de ensinos, ele levanta as suas teses no capítulo 4, do versículo 1, e aí ele chega nesse momento, ele diz: finalmente, irmãos. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é uma conclusão que testifica da possibilidade de se viver o que é proposto. Então ele começa no versículo 1 do capítulo 4, ele vai tratar algumas realidades que nós conversaremos aqui, e depois de tratar essas realidades, ele fala: finalmente, irmãos, ele chega à seguinte conclusão: tudo o que eu trabalhei com vocês até agora, tudo o que eu passei para vocês até agora, tudo isso é possível viver na prática. Tudo isso é possível viver de uma forma diferente. Ou seja, essa reflexão mental que eu estou passando para vocês pode se tornar possível de se colocar na prática. Ou seja, é possível ansiar pelo melhor para os nossos pensamentos. É isso que Paulo está dizendo. Ele trabalha vários pontos e ele conclui dizendo: olha, então é possível você qualificar os seus pensamentos. É possível sim você trabalhar na sua mente para que ela seja alimentada apenas daquilo que é bom, daquilo que é saudável. Pensando nisso, queridos, qualificando os nossos pensamentos. 4 pontos, de maneira bem breve,
para a gente entender como qualificar os nossos pensamentos pelo Evangelho. Primeiro, avaliando a influência das relações em sua forma de pensar. Então, o apóstolo Paulo começa o capítulo 4 da seguinte maneira: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. O apóstolo Paulo começa relatando que dentro daquela igreja dos Filipenses, da igreja de Filipos, existia uma divisão entre uma liderança feminina daquela igreja. Duas mulheres estavam divididas, duas mulheres formaram um grupo dentro da igreja. Essas duas mulheres não estavam pensando de acordo. E este pensamento em desacordo trazia prejuízo para elas e prejuízo para a igreja. A ponto que o apóstolo Paulo, no versículo 2, ele pede para que Epafrodito ajudasse essas irmãs, se aproximasse delas e as ensinasse a chegar a uma conclusão para que o pensamento delas se tornasse comum. O que nós aprendemos com isso? Que as nossas relações têm interferência direta na maneira que nós pensamos, nos pensamentos que nós alimentamos. Por quê? Porque nós somos influenciados. O tipo de relacionamento que nós alimentamos, nós seremos influenciados por eles. Nós somos tendenciosos. A nossa mente vai trabalhar de acordo com aquilo que nós estamos alimentando. Nós iremos defender um lado ou outro. Nós iremos permitir que aquilo que está acontecendo ao nosso redor seja colocado para dentro da nossa mente. Somos negativistas. Quando as coisas não vão bem, quando o relacionamento não vai bem, nós começamos por natureza nossa, pecaminosa nossa. Nós começamos apenas a alimentar sentimentos, apenas a alimentar pensamentos negativistas. Queridos, relacionamentos conturbados podem adoecer nossos pensamentos. Então, quando nós, como essa mulher Evódia e a Cíntia, elas não estavam pensando de forma que chegasse a uma concordância, isso provocava nelas uma enfermidade nos seus pensamentos e contaminava outras pessoas. Então, nós precisamos aprender a avaliar as nossas relações e o quanto que elas influenciam a nossa maneira de pensar. E as relações não apenas relações físicas, relações emotivas, mas as relações virtuais, as relações das informações, as relações que nós temos ao nosso redor, o quanto que nós permitimos que essas relações influenciem os nossos pensamentos e tem nos levado a adoecer a pensamentos negativos. Mas se nós queremos tratar os nossos pensamentos e qualificá-los pelo evangelho, comece tratando, avaliando as suas relações e o quanto que essas relações têm influenciado negativamente os seus pensamentos. Então se faz necessário uma avaliação de quanto que as relações têm sido a causa de pensamentos negativos. E aí, a partir dessa realidade, eu trato as minhas relações e permito que o Evangelho passe a qualificar os meus pensamentos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto trabalhado pelo apóstolo Paulo: faça sempre uma sábia opção. Alegre-se. Olha o que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, no capítulo 4 que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo, então, no versículo 5, ele fala sobre alegria. Ele trabalha 1 e 2 a realidade de Evódia e de Síntique, e agora ele vai introduzir a questão da alegria. Uma escolha nossa, uma motivação nossa, um desejo nosso de viver sempre a alegria. Presta atenção nisso. O humor influencia nossas escolhas sobre o que pensar. A maneira que nós alimentamos o humor da nossa vida é exatamente isso que vai influenciar as escolhas que eu tenho quanto aos meus pensamentos. Segundo, a fonte do humor é o que diferencia entre bom ou mal. Se nós estamos com bom humor ou mau humor, o que diferencia entre essas duas realidades é exatamente a fonte que eu escolho
para ser a fonte do meu humor. E aqui o apóstolo Paulo deixa claro qual é a fonte do nosso humor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ele é a fonte do nosso humor. E se Deus é a fonte do nosso humor, nós iremos sempre alimentar o bom humor. Nós sempre iremos alimentar a alegria. Consequentemente, nós iremos alimentar de bons pensamentos firmados no nosso bom humor. Mas terceiro, queridos, a continuidade do bom humor depende do que o gera. Então, o que gera o bom humor em cada um de nós? O que vai gerar o mau humor em cada um de nós? Então, depende exatamente de quem gera. Se é o Senhor quem gera esse bom humor em nós, ele vai ser contínuo. É o que o apóstolo Paulo fala no próprio texto de Filipenses, capítulo 4, lemos no começo do culto, do versículo 10 ao 13. Quando ele fala que ele passou por momentos bons e momentos ruins, altos e baixos da vida. Ele fala de alegria, mas ele fala de sofrimento. E em todos os momentos, o apóstolo Paulo escreve sobre alegria, sobre bom humor. Por quê? Porque ele sabia exatamente quem o fortalecia. Presta atenção nessa frase. Pessoas que alimentam o mau humor tendem a pensamentos ruins. Se você o tempo todo alimenta apenas o mau humor e não escolhe, não faz a opção de alegrar-se no Senhor, é natural que os pensamentos sejam desqualificados. Os pensamentos sejam apenas ruins, pensamentos maus, pensamentos que trazem tristeza, angústia, pensamentos que ferem, que machucam. Queridos, se nós não escolhermos a alegria, alegrar-se no Senhor, e a partir dessa alegria no Senhor alimentarmos um bom humor, nós não conseguiremos qualificar os nossos pensamentos. Mas se você deseja ou anseia pelo melhor nos seus pensamentos, qualifique através dessa realidade. Faça sempre a opção da alegria. Terceiro ponto, proteja sua mente e seu coração do que provoca ansiedade. Olha o texto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Queridos, se nós queremos viver, qualificar os nossos pensamentos, aprenda, por favor, a olhar o Evangelho e aprender a proteger a sua mente e o seu coração. Proteger do que, pastor? Proteger daquilo que você sabe que vai provocar ansiedade, daquilo que você sabe que vai adoecer os seus pensamentos, daquilo que vai alimentar pensamentos que vão trazer para você angústia. Excessiva preocupação atrapalha a nossa racionalidade. Assim, coloquei claramente aqui, preocupação, para entender o que significa preocupação. É você estar ocupado com algo antes do tempo. É você imaginar que alguma coisa ruim pode acontecer e apenas uma possibilidade, e você já está preocupado com aquela situação. Então, muitas vezes nós não protegemos o nosso coração e a nossa mente porque nós estamos preocupados demais. E isso atrapalha o nosso lado racional. Isso atrapalha a nossa maneira de ver a vida de forma clara e objetiva. Sentimentos confusos geram pensamentos confusos. Se nós não temos clareza do que nós estamos pensando, se nós não temos protegido a nossa mente, o nosso coração, infelizmente, nós permitiremos que sentimentos confusos passem a fazer parte da nossa vida e esses sentimentos confusos irão gerar em cada um de nós apenas pensamentos confusos. Mais ainda, o medo excessivo provoca pensamentos negativos. Queridos, infelizmente, quando nós alimentamos o medo na nossa vida, um medo excessivo, nós provocamos pensamentos negativos. A paz oferecida pela oração controla nossos pensamentos. O apóstolo Paulo fala então da súplica, da oração, da ação de graças. O apóstolo Paulo fala que quando nós assim o fazemos, aquilo que provoca ansiedade em nós, aquilo que provoca medo, que provoca angústia, eu transformo tudo isso em oração. E quando eu transformo tudo isso em oração, eu tenho uma certeza que a minha mente
e o meu coração estarão guardados na pessoa de Jesus, e a paz, que excede todo entendimento, guardará a minha mente e guardará o meu coração. Se nós queremos qualificar os nossos pensamentos, aprenda a proteger a sua mente e o seu coração daquilo que provoca ansiedade. Quarto ponto, a disposição em viver o Evangelho enriquece os pensamentos. Quando eu tomo a decisão de viver o Evangelho, isso vai qualificar os meus pensamentos. Mas enquanto eu apenas ser um ouvinte e não praticante, queridos, eu vou continuar alimentando pensamentos que desqualificam, pensamentos que trazem dor, angústia. Mas a partir do momento que eu tenho a disposição de viver o Evangelho, eu vou qualificar os meus pensamentos. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Finalmente, irmãos, nós já falamos sobre isso nessa mensagem. Quando o apóstolo Paulo diz finalmente, irmãos, é exatamente uma conclusão que defende a tese que tudo o que ele falou anteriormente é possível sim viver na prática. Então, esses três primeiros pontos que nós conversamos, é sim possível viver na prática. E ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que influencie a vossa conduta. Seja isso que traga a você uma maneira diferente de olhar para a vida. Então, uma disposição de viver o Evangelho vai naturalmente enriquecer os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo fala de verdadeiro, clareza e objetividade no que se pensa. É exatamente olhando a partir do que Deus está fazendo na nossa história, é a partir daquilo que Deus traz para a nossa vida, aquilo que falamos no começo da mensagem. Quando eu começo a perceber no que Deus está fazendo na minha história, eu alimento a gratidão no meu coração. Mas quando eu foco apenas o que é ruim, que tem acontecido, isso vai gerar ingratidão. Mas quando eu percebo, queridos, que Deus é aquele que cuida da nossa história, aquele que tem nos abençoado, o pensamento, eu vou apenas pensar coisas verdadeiras, coisas com clareza e objetividade. Não é pensamento negativo, não é pensamento de possibilidade de coisas ruins acontecerem, não é pensamento que pode lá na frente produzir algo, não. É apenas clareza e objetividade. Tudo que é respeitável e justo, sem parcialidade no que se pensa. Eu não vou dividir a minha mente, eu não vou dividir e qualificar as coisas pensando assim, eu vou pensar parte disso e parte daquilo, não. Eu não vou ser tendencioso nas minhas escolhas. Eu simplesmente vou olhar os meus pensamentos e o que eu vou pensar sobre a vida, o que eu vou pensar sobre as pessoas, o que eu vou pensar sobre a minha realidade. Eu vou pensar de forma respeitável e justa. Eu não vou ser parcial nas coisas, apenas respeitável e justo, puro, amável e de boa fama, sem a maldade no que se pensa. Queridos, infelizmente nós alimentamos tantas informações e quando nós expressamos os nossos pensamentos é apenas maldade, apenas o desejo, o anseio da destruição. Mas se eu escolho apenas alimentar a minha mente do que é puro, do que é amável e de boa fama, eu não vou ter maldade nos meus pensamentos. Por fim, virtude e louvor. Pensamentos que transmitem o caráter de Deus. A disposição de viver o Evangelho vai enriquecer os meus pensamentos, que eu vou apenas alimentar a minha mente de pensamentos que transmitem o caráter de Deus. São 4 pontos. É o que deve ocupar os nossos pensamentos. São essas realidades que devem ocupar os nossos pensamentos. E aí você pode, nesta mensagem, se você não ouviu o restante dela, mas você pode aí buscar. Queridos, quando nós alimentamos os nossos relacionamentos, quando nós paramos para avaliar o que nós temos feito na nossa vida, o que nós temos guardado, é hora que eu posso enriquecer os meus pensamentos pelo Evangelho. E o apóstolo Paulo conclui da seguinte maneira: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E olha o que ele diz: e o Deus da paz
será convosco. O apóstolo Paulo termina mais uma vez usando o Deus da paz. Versículos anteriores ele fala que a paz que está de todo entendimento guardará mente e coração. E agora ele termina concluindo da seguinte maneira: o Deus da paz será com vocês. Se nós escolhermos então viver e qualificar os nossos pensamentos pelo Evangelho, o Deus da paz estará conosco. Mas se nós não desejarmos qualificar os nossos pensamentos, o Deus da paz não estará conosco. E é por isso que muitos de nós vivemos constantes guerras, seja nos pensamentos, ou seja nos relacionamentos, seja na vida como um todo, porque nós alimentamos apenas pensamentos ruins. Mas se nós alimentamos e qualificamos pensamentos a partir do Evangelho, isso vai refletir na nossa vida. E queridos, isso não é ensino de pensamento positivo. Pensamento positivo não é bíblico. Pensamento positivo não é o ensino que a palavra nos traz, mas o que a palavra de Deus nos traz, como nós aprendemos hoje. Quando há disposição no coração de fazer a vontade de Deus, nós iremos qualificar os nossos pensamentos, porque nós iremos filtrar as informações. E isso fará com que nós estejamos vivendo a paz e, muito mais do que isso, experimentando a presença do Deus da paz com cada um de nós. Que Deus abençoe e que Deus guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Quero encerrar o nosso culto hoje orando com você, orando para que Deus guarde a nossa mente, para que nós possamos aprender a qualificar os nossos pensamentos, para que esse Deus da paz esteja com a gente. Nós iremos orar, vou impetrar a bênção e depois o amém tríplice. Vamos orar, queridos? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a qualificar os nossos pensamentos e assim, ó Deus, a bloquear a nossa mente para aquilo que provoca ansiedade. Não permita, Deus, que as nossas relações sejam conturbadas, ó Deus, e assim influencie negativamente os nossos pensamentos. E nos ensine sempre, sempre escolher, optar, ó Deus, pela alegria, para que a Cristo Jesus, como a fonte da nossa alegria, possamos viver o bom humor, e esse bom humor possa produzir em nós bons pensamentos. Ensina-nos, ó Deus, a ansiar sempre pelo melhor, a querer sempre o melhor e assim qualificar através do Evangelho do Senhor. E como nós aprendemos hoje, a importância de qualificar os nossos pensamentos para que eles sejam também, ó Deus, uma base de louvor e glória ao teu santo nome. Abençoe a tua igreja, Senhor. E agora, de forma especial, como igreja do Senhor, nos colocamos na tua presença para interceder a Deus pela nossa cidade. A nossa cidade vive hoje um caos, ó Pai, um caos na saúde, por consequência do Covid. Pai, nós temos recebido informações de vários lugares. Os hospitais já não têm mais leito, pessoas já não têm onde mais serem internadas. Médicos, ó Deus, e enfermeiros estão desesperados, chorando, ó Pai, temerosos com a situação. A cidade em si não consegue controlar, ó Deus, ó, esse avanço da pandemia. Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Que o Senhor esteja poupando vidas na nossa cidade. Que o Senhor esteja, Deus, tratando pessoas, curando pessoas. Que o Senhor esteja, Deus, nos dando livramento de todo mal, Senhor. Pai, nós pedimos a Deus que o Senhor coloque-se à frente de tudo isso que está acontecendo. Nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor pode mover essa situação toda. E que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que isso tem se espalhado pelo país todo. E o país todo tem sofrido as consequências dessa realidade. Pai, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia do nosso mundo, Senhor. Pai, nós já temos aí a vacina, mas falta a fabricação, falta chegar, a Deus, na vida de cada um de nós. Nós clamamos a Deus que o Senhor venha agir de forma misericordiosa, Senhor, e venha poupar vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Traga cura, traga também, ó Deus, consolo e conforto para aqueles que perderam os seus e aqueles que estão com os seus enfermos. Que o Senhor também guarde os seus corações e as suas mentes. Pai, fortaleça-nos, ó Pai, como igreja, e nos ensine a interceder por essa realidade, para que haja o consolo, que haja, Deus, o cuidado do Senhor sobre todas as pessoas, e que assim essa enfermidade possa ir embora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o cuidado, a proteção, a unção, o poder do Espírito Santo de Deus, e esteja sobre nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.
Queridos, que Deus abençoe vocês, se protejam de todas as maneiras possíveis. Orem pela nossa cidade, orem por